Pessoal, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Meu nome é Franquizete e nós estamos às vésperas do dia 23 de abril de 2023, ou seja, nós estamos chegando no dia de um dos santos mais cultuados, que mais o pessoal acende vela, pede proteção. Estamos falando de São Jorge Guerreiro, né? Dia 23, domingo, dia 23 de abril, domingo, né, de 2023, é o dia de São Jorge Guerreiro, né? O defensor, o defensor contra o mal, né? Que tem a antiga figura do cavaleiro, né? O cavaleiro São Jorge montado no seu cavalo branco, dominando e matando o dragão, né? Óbvio que isso é uma lenda, né? Que viralizou, vamos dizer assim, a partir de 1290. Né? Já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Esse vídeo faz parte, né, das comemorações, celebrações de um dos santos mais cultuados no mundo, não só no Brasil, né? São Jorge Guerreiro, né? Que existem até relatos que nem se sabe se realmente ele existiu. Pô, se ele não existiu, não sei, mas que ele tem uma força tremenda, tem, né? A figura dele montado no cavalo branco, né, com uma lança matando o dragão, é um dos fortes símbolos, né, de o bem contra o mal, o bem vencendo o mal. Então vamos falar um pouquinho de São Jorge. Dia 23 é o dia dele, né? Ele tem sincretismo com o Ogum, né? O orixá guerreiro. A gente vai falar isso em outro vídeo durante os próximos dias, ok? Muito obrigado a todos por vocês estarem aqui. Desejo a todos um ótimo 2023 e um ótimo dia de São Jorge, o nosso santo guerreiro. Meu nome é Franquizete, há mais de 30 anos trabalho com atendimento de tarô, baralho cigano e tarô dos orixás. Para você, e mapa numerológico pessoal, para você agendar uma consulta de tarô, baralho cigano, para saber sobre sorte, sobre sua vida, sobre futuro, saber se existe alguma coisa te atrapalhando, o seu novo amor, ou para você se conhecer mais, aí é mapa numerológico pessoal, para você agendar uma consulta, fale comigo pelo WhatsApp 11, fale comigo pelo WhatsApp 11 993695791, eu passo valores e informações desses atendimentos. WhatsApp 11 993695791. Dá um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no nosso canal. Graças a você o canal cresce, aparece, graças a você seguimos em frente porque atrás vem gente. Obrigado a todos vocês por estarem aqui fazendo o nosso canal crescer e aparecer. Obrigado de coração, ok? E por favor, gente, visite nosso site www.almaserena.com.br www.almaserena.com.br, tá? Grato de coração. Então, gente, dia 23 de abril, ou seja, nessa semana que nós estamos vivendo, nós temos a semana que mais se acende velas, provavelmente, no Brasil e no mundo, pelos devotos de São Jorge, né? Dia 23 é o dia de São Jorge, o nosso santo guerreiro, né? Em muitas regiões no mundo é feriado. É feriado no dia. Se bem que vai cair no domingo, né? Mas é dia dele, né? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, existem locais que se comemora muito, né? Ele, por exemplo, ele é padroeiro do Corinthians aqui na cidade de São Paulo, na São Jorge Guerreiro. Existe até uma tradição dentro do Corinthians que no dia 23 existe uma procissão interna dentro do Parque Antártica, né? Ele é padroeiro da Inglaterra, ele é muito festejado na Espanha, principalmente na região da Catalunha. Ele é padroeiro de Portugal, do Canadá, da Lituânia, da Rússia e da Bulgária, né? Fora outros países como o Rio de Janeiro, que ele é cultuado, né? São Jorge, inclusive, é um dos poucos santos venerados tanto na Igreja Católica como na Igreja Ortodoxa. E a Igreja Anglicana também tem São Jorge como um dos seus canonizados, ou seja, 3 igrejas católicas diferentes têm São Jorge como um dos seus santos dentro dessas religiões, vamos colocar assim, né? Afinal, quem foi São Jorge? Não se tem muita ideia, só se sabe que ele foi um santo que morreu por ser cristão
tem muita história, muita lenda sobre ele, né? A primeira coisa a saber que São Jorge é que não é possível confirmar se ele existiu. Pode ser só uma lenda, de fato ou não. Isso se aplica a muitos santos da antiguidade cristã. Não temos um fato histórico. Temos assim uma tradição oral, né? Temos uma tradição oral que fala de São Jorge, né? Mas essa tradição diz que São Jorge teria nascido por volta de 280 depois de Cristo, na Capadócia, ou atual Turquia, e se mudou mais tarde para a região da Palestina, e ao longo da vida ele se alistou no exército do Império Romano, né? São Jorge, que era cristão, foi morto em 303 depois de Cristo, porque ele teria se negado a matar e se perseguir cristãos numa ordem direta de Diocleciano, que era imperador romano. Por esta razão, conta a história que Jorge foi decapitado no dia 23 de abril, que é a data que a gente comemora o dia do santo. O local da morte é incerto. Algumas fontes apontam que o futuro santo guerreiro teria sido assassinado, sido morto, né, na cidade de Lida, em Israel, onde os supostos restos mortais repousam até hoje. Já outros apontam a cidade de Nocomédia na Turquia. O surgimento do santo guerreiro, né, como eu falei, não existe, não tem provas contundentes, né? Mas a santidade de São Jorge de Capadócia surge tempos depois do dia 23 de abril de 303 depois de Cristo, né? No século 6 e 7 já há padres da igreja mencionando São Jorge. Com o fim da perseguição aos cristãos e depois com a cristalização, né? Cristianização do Império Romano em 380, a memória dos cristãos que deram vida a ele, se transformou em mártir, né? Como então mártir, ele converteu em um guerreiro montado em um cavalo branco, empunhando uma lança diante do dragão. Isso começa a acontecer na Espanha a partir do século VIII. Como as conquistas cristãs no norte da Espanha sobre os territórios ocupados pelos reinos árabes, os santos associados à cultura militar tiveram grande valorização, entre eles São Jorge. Ele passou a ser visto como protetor do cristão contra os mouros, como se tivesse aparecido no céu para acompanhar o cristão nas vitórias. São várias lendas interessantes, né? Outra coisa, as cruzadas deram a ele maior força na mitologia de São Jorge. Por volta de 1096, soldados cristãos rumaram a Jerusalém com o intuito de conquistar a Terra Santa. Nas primeiras cruzadas, a fama de São Jorge se expandiu no regresso de soldados à Europa, né? Ele está enterrado no Oriente. Capelas com o nome do santo, que seria protegido os cristãos muçulmanos, levantaram por toda a Europa, e um dos símbolos do santo, a cruz de 4 pontas com pontas iguais em vermelho, se espalhou pelos brasões de bandeira, né? Daí vem a história de São Jorge como um santo protetor, né? É muito interessante, né? Tem a lenda, né? Né, que ele matou o dragão, acontece a partir de 1290. Nessa época, um escriba dominicano conhecido como Giacomo de Varese compilou histórias dos primeiros santos e o livro conhecido como Lenda Dourada. São Jorge estava nas páginas, mas a história do soldado turco ganhou ares muito diferentes. No capítulo dedicado a São Jorge, a história de uma cidade que sofre com um dragão que queimava casas e contaminava a água. Para acalmar os monstros, jovens virgens eram entregues a sacrifício. Quando foi a vez da filha do rei, São Jorge teria aparecido montado num cavalo branco. Após vencer o dragão, o santo teria cortado a cabeça do animal. Toda a cidade se converteu ao cristianismo nesse episódio. São lendas, né? São lendas. É muito interessante. Temos uma série de histórias, né, de São Jorge espalhados por séculos e séculos, né, gente? A gente não está falando sobre
uma coisa que aconteceu anteontem, né? São Jorge é padroeiro dos cavaleiros, dos soldados, dos escoteiros, dos esgrimistas e dos arqueiros, né? Veja bem, né? Tudo ligado a armas, né? É invocado contra a peste, lepra e as serpentes venenosas, e o santo é honrado também pelos muçulmanos que deram apelido de profeta. Né? E por aí vai, né? E por aí vai. É muito interessante isso, né? Já falamos dos cruzados, a devoção, oração e etc. Nós temos São Jorge, a comemoração dele na próxima semana. Maravilha? Forte abraço a todos. Pode acender vela de São Jorge em casa? Pode, sempre no lugar alto. Qual a cor da vela? Branca, super tranquilo. Ou acenda numa igreja. E não precisa acender vela para São Jorge só no dia 23 de abril, em qualquer momento que você precisar. Fazer um pedido, pedir proteção ou agradecer a uma vitória. Meu nome é Franco Izete. Há mais de 30 anos trabalho com atendimento de tarô e baralho cigano. Para agendar uma consulta, WhatsApp 11 993 69 5791. Ótimo dia de São Jorge, boa semana a todos, até a próxima. Venha fazer uma consulta. Tchau.